Anne, muito bem-vinda aqui a esse quadro. É uma alegria muito grande poder conversar com você sobre isso. E eu queria primeiramente perguntar se você autoriza a vinculação da sua imagem, gravação desse momento para a gente postar na internet. Sim. Que bom, que bom. Que agora, pela lei da LGPD, nós temos que fazer essa pergunta, deixar registrado para usar a imagem de qualquer pessoa aqui em qualquer igreja. Dani, nós conversamos na semana anterior, a mensagem da semana anterior. Então, esse momento é que a gente faz sempre 3 perguntas para a pessoa, para ela responder sobre o que ela sentiu, o que ela viu, o que Deus falou com ela na mensagem da semana passada. Então, nós vamos fazer 3 perguntas. O que você ouviu do Espírito Santo, o que você fará por causa disso e como podemos orar por você. Primeira pergunta, Dani. O que você ouviu do Espírito Santo na mensagem da semana passada? Bom, acho que semana passada eu já falei um pouquinho, né, sobre ouvir a voz de Deus, Deus falando conosco, e a gente, às vezes, muitas das vezes, a gente recusar esse chamado, né, essa voz. E essa semana, assim, para mim foi muito corrida, muito corrida mesmo. Entrando mais cedo no trabalho, trabalhando em 2 períodos, minha mãe com consultas, exames, enfim, muita coisa. O Titão internado, muitas coisas aconteceram. E eu estava, não sei explicar, mas há umas 2 semanas atrás eu já estava com esse medo, digamos assim, né, de ser convidada para estar aqui. E eu falei, bom, eu acredito que essa semana isso não vai acontecer, porque essa semana eu vou ter que recusar, porque para mim não vou conseguir, né? E aí o Júnior entrou em contato comigo, via WhatsApp, e aí eu fiquei, meu Deus, e agora, né? Eu falo que eu vou, eu falo que eu não vou aceitar. Aí eu falei, consigo, né? Posso. E aí eu fiquei a semana toda naquela correria, sem conseguir ver de novo a mensagem, a palavra. Eu falei, Deus, o que eu vou falar, né? Eu quero, porque eu sou péssima. Eu coloco, igual eu estou aqui com o celular, eu coloco uma colinha aqui, mas na hora não falo nada do que eu colei. É só, vem na hora mesmo. E aí, sobre a palavra da semana passada, eu fiquei pensando, como eu disse, a semana toda. E aí aconteceu que justo essa semana, no meu trabalho, teria um encontro com as famílias dos meus alunos. E são famílias assim que eu não conhecia todos os pais, porque muitas das crianças estão em período oposto do meu. Então, às vezes, eu nem tenho a oportunidade de conversar, de conhecer essa família, né? E eu falei, Deus, era tudo que faltava, né, para acontecer essa semana, mas vamos lá. E aí teve esse encontro ontem com as famílias, e eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da história de cada criança que passa pela minha vida, né? E eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, e ela é cristã e tudo mais, mas o nosso convívio, assim, digamos, estava sendo um pouco difícil, por ela pensar muito diferente de mim, ser uma pessoa mais velha que eu, mas tem uma mente mais fechada, né? E eu trabalho com pedagogia, então eu penso um pouco mais, né? Uma mente mais aberta, eu respeito a criança, não que não respeite, mas, enfim. E há muito tempo eu estou querendo conversar com essa pessoa sobre isso. Pô, mas você é cristã, né? Tem que ter um pouco mais de paciência, tem que respeitar, tem que falar assim, sabe? Só que eu nunca achava um jeito certo de falar com essa pessoa. Eu falei, Deus, seja feita a tua vontade. E Deus sempre me cobrando isso. Por que você não fala, né? No meu coração eu sentia isso. Por que você não fala da minha palavra para ela? Ela é cristã. Não era para vocês estar vivenciando isso. E todo dia no meu trabalho eu ficava com isso. Só que eu tinha o receio de falar com ela sobre esses assuntos. E aí ontem, isso faz tudo parte da palavra anterior, viu, gente? Aí ontem teve esse contato com as famílias e foi muito emocionante, porque acho que de todos os meus alunos, apenas 3 ou 4 não tinha o mesmo assunto, assim, que são crianças que os pais perderam, teve outras gestações e acabaram perdendo, que a criança nasceu e perdeu a criança, enfim.
E aí, ao final desse momento lá, ela chegou em mim, sem eu me aproximar nada, ela chegou em mim e ela falou assim, Dani, eu estou me sentindo muito mal. E aí eu falei, mas por quê? Ela falou, eu não sei, eu estou me sentindo um lixo. E aí a gente começou a conversar. E ela falou para mim que ela sabia dos erros dela, do que ela cometia e tudo mais. E eu consegui falar de Deus para ela. Né, eu falei, há muito tempo eu estou querendo conversar com você sobre esse assunto, não conseguia, não tinha oportunidade, mas eu acho que Deus preparou tudo isso, teve que acontecer tudo isso, e para eu estar aqui. E aí, nisso, ela também teve a oportunidade, ela falou, você tem 2 minutos para assistir um vídeo? E esse vídeo falava um ente familiar dela, falando de Deus para ela. Uau. Aí ela falou assim, você falando isso para mim, e essa pessoa falando isso para mim é tipo assim, um tapa na minha cara, sabe? Tipo, acorda. Aí ela começou a contar que ela vai na igreja desde criança e tudo mais, mas teve uma vida bem complicada. Enfim, resumindo, eu sempre falava assim, é sorte, né? Foi sorte, aconteceu isso, foi sorte. Às vezes acontece alguma coisa na minha família, eu falo, é sorte. E isso me fez ver que não é sorte, né? É Deus que trabalha, que habita nas nossas vidas a todo momento. E quando eu estava passando por esse momento no meu trabalho, que é um lugar onde eu amo trabalhar, mas eu estava com essa dificuldade muito grande com essa pessoa, e precisando falar de Deus para essa pessoa, sem saber como, porque na minha cabeça, Deus, mas ela já conhece a sua palavra, não era para eu estar falando isso. E aí Deus prepara todo esse cenário e traz ela até mim para eu ter essa oportunidade. Entendi. Aí eu fiquei sem saber o que falar. Eu falei, bom, é isso, Deus, que eu vou ter que falar, porque foi isso que me marcou demais, com a palavra da semana passada e com isso que aconteceu essa semana. Para quem não está entendendo, está meio fora do que a Dani está falando, aqui na mensagem da semana passada a gente conversou sobre Jonas. E a gente está vendo a história de Jonas capítulo por capítulo. E na semana passada a gente conversou sobre Jonas, depois que ele sai da barriga do peixe, ele vai para a cidade de Nínive, que é uma cidade que se demorava 4 dias para andar sobre ela. Ele anda só um dia, prega e vai embora. Então ele faz mal feito o que ele deveria fazer, mesmo depois de ser convencido por Deus. A gente conversou muito sobre isso no domingo, e ela está colocando essa questão de que às vezes Deus nos chama para fazer, e a gente tem que estar atento ao que Deus chama para fazer, senão você acaba fazendo mal feito. E o coração de Jonas era duro em relação a isso. Ele amava mais a ele, o país dele, do que o que Deus estava querendo que ele fizesse. E a segunda pergunta, Daniel, o que você vai fazer por causa disso, pelo que o Espírito Santo falou com você? Que atitude prática você toma na sua vida agora, daqui para frente? Eu espero, acredito e espero ouvir mais a palavra de Deus, quando Deus me chamar para falar mais sobre Ele, sobre a palavra dEle, buscar mais também entendimento para ter mais sabedoria para isso, e não ficar recusando, até chegar a um ponto que, igual eu falei semana passada, eu espero eu chegar a um ponto que eu falo, Deus, eu não estou mais aguentando isso, essa angústia, essa coisa me cobrando, eu acordo, eu vou dormir pensando no assunto, sabe? Eu acordar para isso, não esperar chegar a esse ponto para eu conseguir falar de Deus para alguém. Entendi, legal. E como que a gente pode efetivamente orar por você nesses aspectos? O que você pediria para orar por você? Em que aspecto? Isso, sabedoria, que eu consiga administrar melhor o meu tempo para eu conseguir estudar mais a palavra de Deus, buscar mais, e tirar essa questão de, não é timidez de falar, mas de, às vezes, eu sei o que eu quero falar, que foi o que a Marcinha falou no dia que ela veio até aqui, às vezes eu sei o que eu quero falar, mas às vezes não sai da forma que eu gostaria, eu não consigo achar palavras para me expressar, entende? Então, entendo, eu passo por isso todo domingo. Sabedoria para conseguir me expressar, para conseguir falar de Deus para as pessoas sem tanta dificuldade. Amém. Que legal. Vamos orar pela Dani, então? Orar por isso? Por favor, feche seus olhinhos, estenda sua mão em direção a Dani e vamos orar.
Pai querido, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de poder ouvir a Dani aqui nessa manhã e ver como o Senhor tem feito na vida deles, na vida dela, como o Senhor tem fluído nessa família e como o Senhor tem usado a Dani, Pai. Obrigado. Obrigado por continuar provocando nela, através do Teu Santo Espírito, o intuito de espalhar o Teu reino. Nós pedimos sobre ela a ousadia, o ímpeto de poder falar, as palavras corretas, porque é uma promessa Tua. E pedimos, ó Deus, que não cesse as oportunidades, que ela faça diferença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querida. Obrigado.